Olá pessoal, eu venho com esse vídeo mostrar um pouquinho para vocês toda a parte de laboratório, ok? Eu estou logado aqui no nosso ambiente de testes, tá? É um ambiente que todos os dados aqui são dados fakes, né? A gente vai lançando para poder fazer as demonstrações. Estou logado com o embriologista, tá? Então coloquei até meu nome aqui como embriologista e vou demonstrar um pouquinho então como cada funcionamento aqui do menu aqui lateral para vocês. Bem, eu estou na tela inicial, que a gente chama de home, né? Então, esse é o home do laboratório. Então, vocês podem ver que aqui, se eu clicar aqui em todos os tratamentos, ele vai carregar para mim todas as pacientes que já iniciaram, que o médico, né, já iniciou algum tratamento com ela. Então, né, eu posso ver aqui, eu tenho essa Sabrina aqui, uma FIV inicializada, né? Então, ela está em tratamento com o médico, né? E o laboratório já inicializou, né? Eu tenho aqui um congelamento de óvulos que está em tratamento lá com o médico, o laboratório ainda não inicializou. Então a gente tem o status, né? De cada um, a data de início de laboratório, né? A data da coleta ovular, quando tem coleta ovular, né? E o dia, né? O dia ali do embrião, né, para facilitar. A gente sabe que a rotina do laboratório, né, é estar sempre verificando aí o dia, né, de observação de fertilização, né, os embriões de D3, D5, enfim, né. Então você pode estar visualizando todos os tratamentos, todo mundo que tem a coleta no dia, que aconteceu a coleta no dia, né, todo mundo que for fertilização, D1, D2, D3 e assim por diante, e as TECs, né, que terão naquele dia também todas as transferências de embrião congelado, elas também aparecerão aqui, certo? Vou deixar aqui em todos os tratamentos. Se eu descer a barra de rolagem, né, aqui eu tenho os espermogramas agendados do dia. Então, se passar o dia, né, e vocês não abrirem esse espermograma, ele some daqui, isso aqui é a agenda do dia. Então, ele sai daqui. Ah, Felipe, e aonde eu vou achar esses espermogramas? Ah, suponhamos que teve um agendamento para hoje, eu fiz tudo no papel e agora eu quero alimentar o sistema, né? Se você está fazendo na hora, basta clicar no ícone da frente que você vai ser direcionado ao prontuário lá de espermograma, né? Agora, se passou do dia, você deve vir aqui em tratamentos, espermogramas, certo? E aqui você realizar a pesquisa, por exemplo, pelo paciente. Começa a digitar o nome dele, né? Por exemplo, Saulo aqui, ó, Fernandes. Cliquei, né? E pesquisei. Ele vai trazer para mim, caso tenha algum espermograma daquele paciente ali, tá? Então ele vai trazer todos, vai listar todos aqueles espermogramas ali. Eu coloquei, na verdade, paciente, mas tem que tomar cuidado, você pode pesquisar por parceiro. Então aqui, ó, o Saulo ele é parceiro. Eu clicar e pesquisar, ele vai aparecer aqui um do Saulo aqui para mim, que ele é um parceiro, ele não um paciente. Né? Às vezes aquele paciente que vai na clínica só fazer o espermograma, para a esposa não estar fazendo nenhum tipo de tratamento. Ele é cadastrado lá na secretaria como paciente e não como parceiro. Então você deve realizar a pesquisa quanto paciente, ok? Então funciona dessa forma. No home, então, voltando, né, eu tenho aqui os espermogramas que são, é bom sempre estar clicando aqui, tá, gente? Os espermogramas que foram agendados no dia. O que são esses ícones que a gente tem aqui? Ó? O primeiro ícone, você entra dentro do prontuário de laboratório, certo? O segundo ícone é você, enquanto logado enquanto embriologista, observando como é que está lá o tratamento no médico. Então, quando eu clico aqui, ó, eu tenho a visualização de todo o prontuário do médico, como é que foi o tratamento. Olha, o tipo de paciente, né, se é um casal hétero, um afeto feminino, masculino, o tipo de tratamento, a origem dos óvulos, né, tudo aqui você vai ver referente ao tratamento, a parte da indução, ó, como é que foi, ovário direito, ovário esquerdo, né, tudo que foi utilizado. Então, é o laboratório visualizando a ficha do médico, certo? Lá no médico, o médico também consegue visualizar a ficha de laboratório. Né? Então, tem mais ou menos o mesmo funcionamento. O médico consegue visualizar. Notem, pessoal, que é visualizar, tá? Porque, vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, Suelen, aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó, que está em tratamento. Por que é visualizar? Porque é de responsabilidade do médico. Então, aqui, ó, tá tudo bloqueado, o laboratório não mexe. E quando o médico visualiza o laboratório, também está tudo bloqueado, ok? Então, aqui você clica e visualiza os dados da monitorização, aqui as medicações que foram utilizadas, né? Então, você, quanto laboratório, observando a parte do médico, certo?
O próximo ícone. Esse ícone é um ícone para lançamento de beta-HCG e transferência embrionária. Então, às vezes, por exemplo, a paciente vai lá, faz a transferência, vocês vão ver que lá dentro da ficha dela já tem, né, o ambiente para se anotar as coisas, os dados da transferência, se teve hatching, se não teve, se voltou embrião, se não voltou sangue no catéter, não teve, se teve muco, se voltou embrião ou não, né? Então, se usou obturador ou não, lá dentro da ficha dela tem a parte da transferência. Mas, suponhamos que a paciente saiu o beta-HCG dela, a enfermeira não lançou, o médico não lançou, chegou para vocês. Vocês podem vir aqui, né, e lançar, fazer o lançamento. Né? Aqui tem a parte de exames, que geralmente não é o laboratório, é a enfermeira, mas aqui no beta vocês podem colocar o resultado, o valor, né? Você pode colocar isso aqui, e de acordo com o que colocar, né? Depois aqui para baixo a gente tem a questão de ultrassom, né? Saco gestacional, PCF, se teve aborto ou não, né? Então, essas opções que vocês podem estar anotando aí, tá? De acordo com o número de saco gestacional, que eu colocar aqui, BCF, ele abre a questão do embrião, do bebê, né? Nome, sexo, viabilidade, tudo que a rede pede. Digitou, salvou, sempre, tá? Digitou, salvou. Então, aquele terceiro ícone é o ícone, então, para lançamento aqui de beta-HCG, caso necessário. Tá? Vocês vão ver que a gente tem uma outra aba para lançar beta-HCG também, mais rápido. Né? Aqui são aquelas pacientes que estão em tratamento. Tá? Se você vier aqui, ó, tratamentos, resultados beta-HCG, aqui, todas que estão com resultado, está escrito, e as que estão só a bonequinha é porque não foi lançado ainda. Você pode buscar também pela semana, eu quero ver todos os betas dessa semana, colocar a data de início e fim e pesquiso. Eu quero só de um médico X, ou então busco a paciente. Né? Ele vai trazer, você clica na bonequinha e faz o preenchimento. Né? Então pode ser feito por aqui também, lançamento de beta-HCG. Ok? Bem, esse search rápido, isso é um search, vocês vão ver que vocês vão encontrar isso aqui em várias partes do sistema, tá? Esse search rápido aqui. Ele funciona de qual forma? Ele busca as informações que estão nessas tabelas. Então, por exemplo, suponhamos que eu queira filtrar aqui todos os pacientes que sejam FIV só. Tem escrito FIV. Ele vai puxar tudo que está FIV, tá vendo? Tudo que tem FIV em algum momento. Suponhamos que eu queira uma paciente do dia 23/5, que iniciou o laboratório dia 23/5. Lá, ele vai puxar todo que tem o 23/5 em algum momento. Né? Você pode buscar pelo nome. A paciente chama não sei o que lá, Costa. Digito Costa, ele vai filtrar todo mundo que tem Costa em alguma parte do nome. Ok? Esse search rápido funciona dessa forma. Então, esse é o home que a gente chama do laboratório, né? A página inicial, principal do laboratório, certo? O que eu vou fazer? Eu criei uma nova paciente, tá? No médico, e eu vou iniciar um tratamento lá pelo médico com ela, tá? E volto aqui com vocês. Bem, eu criei essa paciente aqui, ó, paciente Júlia. Eu iniciei um tratamento lá pelo médico, tá? É muito importante que o médico inicie esse tratamento, aí para ela poder aparecer aqui no home do laboratório. Então, vamos pegar e vamos abrir a ficha de laboratório dessa paciente. Então, eu clico aqui, vou abrir a ficha de laboratório dela. Notem que a ficha ela está bloqueada, tá vendo? Vocês só conseguem visualizar as informações que vieram da secretaria ou do médico. Notem que algumas eu trago travado, porque é da secretaria, algumas eu trago em aberto, porque a gente tem um problema às vezes que o médico não preenche. Para não atrapalhar vocês, porque são informações que às vezes serão precisas aí para o CISEMBRE ou para a Rede Lara, a gente deixa em aberto para que vocês possam ter essa autonomia de preenchimento também. Então, peso e altura, né, do paciente, do parceiro, aqui isso é muito importante, né? Se você não coloca, se o médico não coloca que ela é uma doadora de óvulos, por exemplo, o sistema ele bloqueia a parte da ovodoação, ele não deixa que você faça uma doação. Então é importante que ela esteja como doadora de óvulos. Felipe, mas se for indefinido? Não tem problema, coloca que é indefinido. No dia de começar, né, na hora que depois que fez a coleta, viu que ela vai poder doar, vem aqui, troca para doadora e salva, né, atualiza os dados, tá? Questão do sêmen, né, origem dos óvulos. Se o médico tiver preenchido, igual eu preenchi, ó, você vai ver que ele vai puxar. Se não, ele vai vir em branco, vocês podem preencher, ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar o laboratório.
tá? Eu não vou mexer em nada aqui. Se eu mexer em alguma coisa, eu preciso de salvar, atualizando aqui, né? Então, suponhamos que eu coloque aqui a palavra teste. Eu preciso de atualizar, que eu escrevi ali teste. Então, salvei, ok, tá lá, salvo aqui. Eu vou inicializar o laboratório. Quando eu inicializar, vocês vão ver que eu vou desbloquear as demais áreas. Ele faz umas perguntas. Esse tratamento terá preparo seminal? Vou deixar sim. Terá coleta ovular? Vou deixar sim. Recepção ovular? Não. Tá? Esse tratamento terá transferência de embrião? Vou deixar sim. Isso aqui é para quê? Para a gente ocultar os campos e diminuir o tamanho do prontuário. Às vezes você vai fazer por exemplo, uma inseminação, não justifica eu trazer a parte toda da coleta ovular aberta. Então, né, uma inseminação só tem preparo seminal. Então, acaba que a gente tira as outras coisas, então você fica com um prontuário mais simplificado. Vou iniciar o laboratório. Então, nesse momento, eu acabo de inicializar esse laboratório, né? E ele libera as demais abas. A parte de sêmen, tá? Então, a gente tem a análise seminal simples de preencher, gente. É só vir aqui preenchendo e depois salvar, né? Preencheu, salvou. Não tem segredo nenhum. Tem uma questão que é a seguinte. Por exemplo, vocês vão ver aqui que eu tenho a parte de preparo seminal, aqui é a parte da capacitação do sêmen, pré e pós, certo? Suponhamos que seja uma biópsia de testículo, né, ou uma punção de epidídimo. Você coloca aqui, ó, punção biópsia. Quando eu salvar, você vai ver que ele vai abrir uma nova caixa aqui embaixo. Coloca em salvar, ele abre uma nova caixa, certo? E aqui, ó, punção biópsia. Aí eu vou colocar, ó, se é mesa, pesa, tesa, microtesa. Eu coloco mesa, né? De quê? O lado, a região, se tem espermatozoides, quantos, a classificação predominante, a morfologia, o médico que fez, o anestesista, né? Alguma observação e salvo, ele vai criando para mim um histórico. Então ele vai criando para mim um histórico aqui embaixo, tá? Eu vou clicar aqui só para vocês verem, ele vai criar um histórico aqui embaixo. A gente sabe que o urologista vai mandando várias amostras, então você vai ter o histórico, ele vai mandar a próxima, você faz, manda a próxima, vai fazendo, você vai ter o histórico. Você pode editar, sempre esse botão é o botão de edição e esse é o botão de exclusão, ou excluir aquela informação, caso tenha colocado alguma coisa errada, certo? A parte de capacitação, vocês vão ver se, né, se for um ejaculado, por exemplo, quando você vai colocando as informações, ele já vai fazendo os cálculos sozinho. Então, suponha, vou usar uma técnica, vou ignorar o que eu escrevi aqui em cima, tá, gente, que é punção biópsia, e vou colocar aqui, por exemplo, que é um gradiente de concentração, tá? Coloco alguma coisa aqui, normal, consistência, aspecto, aí eu coloco um volume, vocês vão ver que ele já vai fazendo os cálculos, uma concentração, ele já vai fazendo esses cálculos aqui para vocês de forma automática. Preencheu, salvou, certo? Depois eu tenho os dados, então, da coleta ovular. Número da captação, algumas clínicas gostam de numerar. Ah, a paciente Júlia, a segunda vez que ela está fazendo uma coleta de óvulo, uma terceira, quarta, às vezes é para acúmulo de óvulo, então às vezes para tentativa mesmo, né? Pode colocar, vou colocar número 1, a data, né? A hora, a gente sempre traz a data, você vai trocar só a hora, tá? Ele faz o cálculo de acordo com o trigger, então se o médico anotou o trigger lá em cima, veio certinho o horário do trigger, que eu não coloquei, né? Mas se ele tiver anotado, ele faz o cálculo após o trigger certinho, para vocês aqui, a hora após o trigger, né? No início da coleta, término, o meio que você, né? Se vocês lavam o folículo, o meio que utilizou, aqui no caso da FIV clássica, né? Não é no caso de ICSI. Aí, coloca aqui, ele vai sumir com a questão de classificação de M1, M2, enfim, na FIV clássica que não se faz essa classificação, certo? O médico, anestesista, embriologista responsável, conferido por, né, preenchimento normal. No ovário direito, folículos aspirados, quantos? Quem que foi o médico que aspirou? Quantos ossos vieram? No esquerdo, a mesma coisa. Preencheu, salvou. Aqui embaixo é muito importante. Se eu descer a barra de rolagem, vocês vão ver que eu não tenho tabela nenhuma aqui embaixo de acompanhamento dos meus embriões. Por quê? A minha tabela ela é criada de acordo com o que eu escrevo aqui. Então, quantos ossos eu tive pré-denudação? Suponhamos que eu tive 8. Certo? O início da denudação, o término, quem que fez foi o embriologista, quem conferiu. Ossos após a denudação, geralmente é o mesmo número, 8. Suponhamos que eu tive 6 M2, certo? 1 M1 e 1 VG, ok? Então eu fiz isso, beleza? Suponhamos que ela vá doar, então, que eu coloquei lá que ela é doadora.
Então, notem que a parte de ovodoação está aberta para mim. Então, é importante, isso aqui é o total que ela teve, 8. Essa soma aqui, ela tem que dar isso aqui, senão o sistema não deixa salvar. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, ó, e tentar salvar, ele fala número de ossos classificados preenchido é diferente do número de ossos denudado, coletado. Então, eu tiro, coloco 1, ele vai deixar eu salvar. Disso aqui, o que ela vai doar? Então, ela vai doar M2. Então, suponhamos que ela vai doar 3, certo? Então, eu coloco 3. Então, aqui é o total que ela teve, quantos que ela vai doar. Ele só deixa doar M2, ele não deixa doar outro tipo de ócito, ok? E aí eu salvo. Notem o que ele vai fazer. Ele vai tirar os doados, certo? E vai criar a minha planilha com, olha aqui, ó, meus 3 M2, o M1 e o VG. Cadê os outros 3 M2? Foi para doação, certo? Então, ele criou minha planilha de acompanhamento aqui. E aqui em cima, ele joga aqueles 3, olha só. Eu tenho aqui, ó, 3 para doação, nenhum doado, 3 disponíveis. Aí eu vou selecionar a receptora. Então, lá, o médico, da mesma forma que ele colocou que essa é doadora, ele tem que colocar que as receptoras dele. Então, ele tem que colocar que a paciente é uma receptora para ela poder aparecer nessa lista. Então, suponhamos que eu vou pegar aqui, por exemplo, essa Clara Maria, tá? Clara Maria, vou doar para ela, então, os 3, tá? Eu posso doar, suponhamos que eu tivesse 10 aqui, eu posso doar 5 para Clara Maria, salvo, depois mais 5, por exemplo, para Hélida. Eu posso doar para outras receptoras, ok? Mas é o que eu vou fazer um só. 3, alguma observação que eu queira, quem que é o embriologista, quem conferiu, e salvo. Vocês vão ver que o cálculo agora, ele fica com 0 disponíveis. Felipe, beleza. E aí? O que vai acontecer com esses ovos? Quando você abrir a ficha desta Clara Maria, que é receptora, ele já vai estar lá bonitinho os óvulos que ela recebeu. Lá na recepção ovular ele vai estar lá. Quando você clica em salvar, ele já gera planilha para você, essa mesma tabelinha, para você continuar lá com a receptora, fazer o acompanhamento dos embriões, certo? Então, beleza. Procedimento de fertilização, a técnica que utilizou, a incubadora que está, de acordo com o cadastro das incubadoras de vocês, são as que vão aparecer aqui, o número do slot, né, no caso da Cassis, tem aquelas casinhas, o meio de cultura que você utilizou, de acordo com o cadastro dos meios de cultura, eles vão aparecer aqui para você, certo? Início do procedimento, quantos ossos foram injetados, eu vou injetar, por exemplo, aqui o M1, então eu vou colocar que foram 4 que foram injetados, né? Quem visualizou a fertilização, o embriologista que conferiu, né? Enfim, e salvo. Beleza. Aí eu passo, então, para a tabela de classificação ócito-embrião. Tem clínica que cultiva de 2 em 2 em gota, por isso que você pode colocar. Caso você não cultive, né? Você pode, não precisa de preencher essa coluna. Vou colocar aqui, vou deixar esses dois aqui na gota 1, esse aqui na gota 2 e esse aqui na gota 3, certo? E o VG na gota 4, ok? Tem algumas clínicas que usam um número próprio, então eu coloco o número do laboratório, algum número próprio, não precisa de preencher, eu particularmente não uso. O destino é muito importante, porque de acordo com o destino é que a gente consegue puxar os indicadores. Eu vou fazer todas as possibilidades. Eu vou pegar aqui, ó, vou criopreservar esse, tá? Vou criopreservar esse aqui também e vou deixar esse aqui em cultivo, esse aqui em cultivo, tá? Esse aqui eu vou descartar. Quando eu coloco criopreservar, ele já trava a coluna, ele não deixa injetar. O cultivo eu vou colocar que eu injetei também. Fertilizou sim, vou colocar aqui sim também. 2PN. O destino, vou colocar cultivo, não vou olhar em D2, vou olhar em D3. Eu tenho embrião 8.1, embrião 10.1, suponhamos. E a classificação é livre. Por isso que a gente usa o destino para gerar o indicador, porque cada clínica usa uma classificação. Por isso que é muito importante o destino. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criopreservar esse e vou transferir esse, tá? Estou fazendo todas as possibilidades. E aí eu venho aqui e salvo. Salvei. Tudo que eu preenchi aqui, cada óvulo ou embrião vai para o seu determinado destino. Se eu coloquei que eu criopreservei esses 2 óvulos, ele vai vir para cá, ó.
ócitos criopreservados. Aqueles aqui, ó, ócito 1 e 2 estão aqui, certo? Aquele que eu coloquei, que é o embrião criopreservado, veio para cá, ó, ó, o 3 aqui, ó, que eu vou congelar ele. E aquele que eu coloquei, que eu vou transferir, ele veio para cá para transferência. Então, tudo que eu coloco aqui, né, vai determinar o que vai acontecer para baixo. Se você chegar a barra de rolagem para cá, ó, você vai ver que no final eu tenho uma fotinha. Eu tenho um campo de observação, eu posso colocar embriologistas, porque às vezes tem alguém treinando, né, injetar. Então, eu vou pegar esse que eu transferi, se eu tiver um Octax, algum dispositivo que tira foto, né, captura foto aí dos embriões, eu posso vir aqui e escolher uma fotinha de um embrião. Vou pegar um aqui, ou ver se eu tenho aqui. Aí, ó. Pegar esse aqui, ok, e salvo essa foto. Todo embrião que tem foto, se eu atualizar a página, vocês vão ver que ele dá um risco aqui na tabela. Aqui, ó, tá vendo? Ele fica com esse risco, significa que tem foto desse embrião. Clicou, visualiza e fecha. Ok? Ele vai fazendo alguns cálculos automáticos aqui embaixo. Você tem como exportar esta tabela para Excel, basta clicar aqui, tá? E ele exporta essa tabela para o Excel, tá bom? E aí vamos dar continuidade aqui. Aqui a gente tem um campo de observação, então você pode colocar alguma observação, por exemplo, teste OBS 1, salvo, ele vai gerando um histórico, então se eu quiser algumas observações, às vezes aquele óvulo com citoplasma granuloso, né, eu coloco aqui eu edito, aqui eu excluo. Se for embrião que eu coloco aqui, por exemplo, o destino dele biópsia, depois eu vou fazer um aqui para vocês verem, acho que a gente pode até fazer, eu vou colocar isso aqui, suponhamos que ele virou um M2, eu vou colocar ele aqui então, que ele está em cultivo, que eu injetei ele, que ele fertilizou, que ele é 2PN, só para eu colocar que é o destino cultivo, eu vou colocar aqui que ele é um 10-1, aí eu vou deixar ele cultivo, eu vou colocar ele lá em D5, que ele virou um blastocisto 4BB, e que eu vou fazer então uma biópsia dele, ó. Coloca aqui a biópsia, tá? Enviar ele para biópsia, tá? Então coloquei lá, vocês vão ver para onde que ele vai, para a gente ter todas as possibilidades, certo? Então coloquei ele para biópsia. Então, olha só, eu vim com o embrião para cá, ó, para biópsia, tá? Então o que eu faço aqui? Aqui eu tenho os detalhes, tá? Então aqui, ó, eu coloco o quê? Que ele está aguardando aprovação. A paciente lá pela área dela, ela consegue aprovar a biópsia. Tem algumas clínicas que utilizam disso. A paciente entra, ela fala, olha, nós temos aqui 3 embriões para biopsiar, você autoriza? Ela coloca lá, ele já vai aparecer aqui. Então, ou se você não estiver utilizando a área da paciente ou ela não autorizar, você pode aprovar a data da aprovação, sabemos que foi hoje, quem que aprovou, quem que conferiu, sigla no tubing, né? Se o tubing está ok, células não visualizadas, responsável, observação, o resultado, depois sai, né? E o destino, colocar o plot, e o destino que você vai colocar aquele embrião. Coloca para aquilo preservado, aí eu salvo, né? Que o tubing, ele é obrigado a preencher a sigla, eu vou colocar, por exemplo, Júlia, JE, pronto, Júlia. Salvei, pronto. Ele fez a biópsia, então ele realizou aquela biópsia daquele embrião. Tá? Ele está aqui, altera, e aqui eu excluo. E aqui na tabela, né, ele está aqui, ó, como ele muda para criopreservado. Uma vez que eu criopreservei, ele foi para biópsia, depois que eu criopreservei, ele troca para criopreservado. Ok? Então, aqui a parte, né, de observações, aqui a parte de biópsia. Aqui, caso vocês possuam um embrioscopo ou queiram adicionar vídeo, você coloca a descrição do vídeo, alguma anotação, escolhe o vídeo, ele vai abrir, você escolher aquele vídeo, tá? Então, eu não tenho nenhum vídeo aqui, mas escolhe o vídeo, coloca em abrir e clica em salvar, o vídeo fica aqui para vocês, certo? Então, o vídeo fica anexo aqui. Gravar alguma imagem ou anexo, então você às vezes, né, fora aqui dessa imagem do embrião, se vocês querem colocar a imagem dos óvulos, a imagem, né, por exemplo, do espermograma do marido, alguma coisa assim, você coloca a descrição, escolhe, faz o upload da imagem, você pode ou não liberar esta imagem para o paciente, tá? Lá na área dela, clicou aqui em salvar, né? Então clique em salvar, e aí, então vou colocar, por exemplo, aqui, ó, teste
imagem, escolha ali a imagem, vou pegar uma imagem qualquer aqui, vou pegar aqui, por exemplo, essa aqui, ó, tá? Vou liberar para a paciente, só para vocês verem, depois lá na área da paciente, então ela tem acesso a essa imagem. Se você depois quiser, né, tirar de lá, você clica aqui, altera, ele vai tirar e vai mudar para vermelhinho. Aqui você visualiza a imagem aqui, cliquei aqui, ele fecha. E aqui você exclui, ok? Então, pode colocar várias imagens aqui. Detalhe para esse vídeo, Felipe, aí não tem a parte para liberar para paciente. Aqui no vídeo é diferente. Quando você anexa, o médico vê o vídeo primeiro e ele libera ou não para o paciente. Então, ele, lá na área dele, ele consegue liberar para um vídeo, por exemplo, desenvolvimento embrionário, para o paciente acessar na área dela, ok? Mas precisa do alvará do médico antes. O ósito que eu coloquei criopreservado, os dois vieram para cá. Uma coisa interessante, você vai querer, por exemplo, congelar 4 numa mesma paleta. A primeira coisa que vocês devem anotar é o quê? O número da paleta. Então, por exemplo, que aí você só vai preencher a primeira. Então, eles vão ficar os dois na paleta número 1. É uma paleta branca, né? Alguma observação, se quiser. A marca, ela é Kitazato, modelo aberto, botijão. Vai aparecer aqui apenas os botijões que você já cadastrou aqui. Eu vou mostrar depois, tá? Então, vou colocar aqui o banco 4, por exemplo, tá? Canister 1, rack 5, ele já preenche aqui automático, né? Vai ter análise genética? Não, nesse caso aqui não tem. Se for um material externo, ele vai puxar se veio de outra clínica, de acordo com o cadastro que foi feito, tá? Quem que congelou, certo? Quem que conferiu, e aí confirma, ele vai puxar por todas as informações por debaixo, olha lá. Por quê? Eles estão na mesma paleta. Então ele entende que está na mesma paleta, as informações são a mesma. Então, ele puxa tudo aqui. O que são esses ícones aqui embaixo? Aqui na frente, desculpa. Aqui, ó, por exemplo, o paciente congelou, depois ela quer descongelar. Se você coloca sim e clica em confirmar, ele faz o descongelamento de óvulo e joga esse óvulo lá para cima, para a tabela. Tá? Ele vem com o destino descongelado para você fazer o cultivo ali até embrião, ok? Se você, esse segundo ícone é para você doar o óvulo. Então, quando você clica, ele pede a receptora, então você seleciona na lista, né? E aí você doa um por um. Você pode doar um por um, ok? Vai para doar. E aqui é para você doar para o banco. Então, suponhamos que eu tenha a clínica Embriol. E a clínica Embriol, ela tem o banco dela de ócitos. Chegou uma doadora, ela teve 10 óvulos, ela ficou com 5 e doou 5 para o banco Embriol, da clínica Embriol. E aí depois eu vou pegar esses 5 óvulos e vou, né, vou passar para outras para outras receptoras. Então, eu vou doar para o banco. Então, eu crio o meu banco de ossos aqui, o banco da clínica. Ele pergunta, deseja doar para realmente doar um ósseo para o banco de ossos? Eu coloco OK, ele vai cair lá no banco, depois eu vou mostrar para vocês para onde vai. Então, onde vocês acham esses óvulos, para depois dar o destino para uma receptora. Aqui você descarta o ósseo e aqui você retira o ósseo, manda ele para uma outra clínica, ok? Esses cálculos são feitos automáticos, aqui caso o médico tenha colocado alguma observação, aparece aqui para vocês, eu vou explicar isso aqui para vocês daqui a pouquinho. Na verdade, eu vou mostrar agora. Por exemplo, aqui no home, ó, notem que algumas pacientes elas têm esse ícone aqui a mais, ó, tá vendo? Esse ícone é quando tem alguma observação médica. Quando o médico está logado lá, ele consegue visualizar a ficha de laboratório. Então, suponhamos que ele está com a paciente e a paciente retorna para fazer uma transferência de embrião congelado. Ele vai e visualiza a ficha de laboratório e percebe que a paciente tem embriões de D3 e embriões de D5 congelados, certo? E aí, o que ele pode fazer? Ele pode mandar uma mensagem para o laboratório, favor descongelar a paleta 1, D3, levar para blastocisto, se não chegar, descongelar a paleta número 2. E aí ele manda, o único local que ele consegue escrever é naquela observação. Então, aí vai ter esse ícone aqui, ele vai ficar em vermelho. Significa que você não observou. Quando você visualiza, ele some a cor vermelha, mas você sabe que tem uma observação do médico. Cliquei, ele já me direciona aquilo que o médico escreveu aqui, ó, descongelar, P1, levar para blastocisto. Então, que eu estava lá dentro da ficha da Júlia, eu mostrei, é essa parte, quando tem alguma observação do médico. Né? Vamos voltar, então, lá para a ficha da Júlia. Então, voltando aqui para a ficha, cheguei lá, então, na observação do médico, né? Observações do médico.
Tá aqui, ó. Não tem nenhuma. E aqui a mesma coisa para os embriões. Primeiro eu preencho a paleta. Como é que eu tenho D3 e blastocista, eu vou congelar cada um em uma. Então, eu vou colocar esse aqui, por exemplo, na paleta 1, tá? Vou colocar aqui Tasato, modelo aberto, botijão, vou colocar 2, 1, tal, ele já preenche. Não vou colocar análise genética, não. E aí, Felipe, tal, e salvo. Aqui, eu vou preencher esse aqui, está na paleta 2, né? Vou colocar aqui Tasato, modelo aberto, botijão 2, caçapa 1, hack 1, ele já vai preencher. Vou colocar na genética sim, euploide, né? Já posso colocar, conferido, tal, e salvei. Aqui na frente eu tenho ícones similares aqui, ó. Então, se eu quiser, por exemplo, descongelar um embrião, eu coloco sim, clico aqui, ele vai descongelar e vai jogar aqui para baixo para a parte de descongelamento de embrião. Aí eu posso colocar ele, por exemplo, em cultivo, aí ele volta lá para a tabela lá em cima. Eu posso transferir, aí ele vem para cá, para a parte de transferência. Eu posso recongelar, ele volta para o local dele, né? Então a gente vai fazer isso aí também, tá? Aí coloca aqui sim, clica em confirmar e ele desce, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, sim, e clicar. Você vai ver que ele vai cair aqui para baixo a parte de descongelamento, que está aqui. Destino, cultivo, aí ele vai voltar lá para a tabela lá em cima, descartado, transferido ou recongelado, ele volta para onde ele estava, certo? Aqui eu tenho o doar embrião, então vão aparecer para minhas receptoras de embrião, inclusive uso terapêutico, pesquisa, a gente já traz ali, tá? Aqui, descartar o embrião. Aqui, doar o embrião para o banco de embriões da clínica, né? E aqui é o roupa, meu ícone está com problema, tá? Mas roupa que é a recepção de óvulos de parceiro. Às vezes você tem uma casal homoafetivo feminino, então você tem uma paciente que faz a indução e e a outra vai receber os embriões, né? Uma induz e a outra vai gerar os embriões. Então, desde que as duas estejam cadastradas pelo médico como roupa, recepção de óvulos de parceiro, você coloca e permite a transferência dos embriões dessa para a sua parceira, né? E aqui retirar o embrião da clínica, enviar o embrião para outra clínica, ok? Certo? Vamos lá fazer então aqui, ó, deixa o descongelado aqui, vamos fazer essa transferência. O dia após coleta, vou colocar que ele é um embrião de D3, tá? D3 é um campo aberto, campo livre, pode colocar o que quiser. Se eu coloco recuperação embrionária, tá? Totalmente expandida, né? O que quiser colocar, se não quiser colocar, não coloca. Quando tem hatch, se você coloca sim e estiver transferindo mais de um, ele vai falar hatch no embrião tal, daí às vezes você faz em um e não faz em outro, né? Então aqui no caso eu não vou colocar nada. O tempo em cultivo, né? A qualidade do embrião, ruim, regular, bom e excelente, isso aqui é legal às vezes colocar, tá? O tipo de trauma, suporte na fase lútea, ele vai puxar tudo que tem cadastrado lá do médico, tá? O catéter, tudo que tem cadastrado de catéter vai puxar aqui. O obturador, se usou sim ou não, né? Se visualizou o catéter, se teve sangue no catéter, se voltou embrião, né? A distância do endométrio, né? Ultrassom, quem que transferiu, quem que é a técnica que participou, o embriologista que transferiu, quem que conferiu, já coloca a data do beta-HCG e salva. Ele gera, então, o histórico da transferência embrionária. Então, o histórico veio para cá, da transferência embrionária, está aqui. Aqui eu edito, e aqui eu posso cancelar aquela transferência, caso eu tenha feito errado. Ele volta e eu faço novamente, tá? Então, ele fez a transferência, ele apaga tudo, porque a transferência veio para cá, tá? Ele apagou tudo, tá? Vamos pegar esse aqui, ó, e vou colocar esse congelamento, vou colocar ele em cultivo. Olha que legal. Coloco ele em cultivo e confirmo. Ele vai lá para cima na minha tabela. Então aqui ele fica aqui, né? Descongelamento, está em cultivo e olha ele aqui, ó. Ele vem cá para cima na minha tabelinha. E ele vem de amarelo para mostrar que ele veio descongelado. E aí você pode deixar ele em cultivo. Suponhamos que ele chegou lá em D5, ele virou um 4AA. E aí você vai cria ou preservar, ou você vai transferir,
e aí o destino continua, né, gente? Então, é simples. Tá? Crio preservei, ele vai cair para o crio preservado, e assim por diante. Essa é a lógica, né, de todo o sistema aí, ok? Então ele vai lá, eu coloquei ele como crio preservado, ele vai entrar lá na parte de embriões crio preservados, aí ele aqui, ó. E aí eu coloco aqui para ele, né, as detalhes de onde que eu estou congelando, certo? Então, bem simples isso aqui. Aqui ele sempre traz o resuminho que teve doação de ócitos, né? Como é que foi aquele resuminho. E por último, eu tenho a inserção dos kits, né? Então eu tenho aí agora toda a parte de inserção de kit, cadastro de kit e controle de qualidade. E eu vou passar essa parte agora no próximo vídeo. Vou ensinar aqui para vocês, ok? Bem, dando continuidade aqui então, como que eu faço a inserção dos materiais, dos kits que foram utilizados por essa paciente aqui? Nota que se eu clicar aqui, vão aparecer alguns kits que eu tenho já prontos. Então, antes, o que eu preciso fazer? Então, eu vou sair agora do prontuário da paciente, certo? Eu vou vir aqui nessa parte aqui, ó, de cadastros, certo? Cadastros. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu preciso primeiro cadastrar os meus materiais e e-mails. Então eu venho aqui, cadastro os materiais e e-mails. Então, sempre o botão de cadastro vai ter aqui, certo? Aqui são filtros que você pode combinar para fazer pesquisas, tá? E sempre que você realiza um filtro, você deve clicar no botão pesquisa, tá? Você pode usar o search rápido aqui também. Por exemplo, eu quero ver todo mundo que vence hoje, o dia 30/5. Não tem ninguém. Então, ok. Certo? Eu quero ver todo mundo que vence no dia 1/1. Não tem ninguém. Então, pronto. Então, ou seja, você pode realizar as pesquisas, né, por aqui, certo? Então, olha só. Aqui eu venho cadastrar. Eu vou começar a cadastrar então, começa descrição, lote, validade, registro, o fornecedor. Detalhe que esse fornecedor ele tem que ter sido cadastrado pelo administrador do sistema. Então, se não aparecer nada aqui, é porque o administrador do sistema não cadastrou os fornecedores lá na parte de cadastro de fornecedores do admin. Então, ele cadastra o fornecedor, a marca, a referência, fabricante, a classificação, se é um acessório, um descartável, um meio de cultura, um reagente, a quantidade de caixas, quantidade por caixa unitária, né? O estoque mínimo que você vai trabalhar, né? A unidade de medida que você quer controlar. Eu quero controlar por unidade, por mililitro, né? Então ele vai te avisar, né, de acordo com o seu estoque. Então ele vai te avisar de acordo com a unidade que você está trabalhando. Então vamos supor aqui que eu vou colocar aqui, sei lá, um meio, vou colocar cultura do Felipe, tá? O lote 001. A validade vou colocar mês que vem, tá? Mês que vem. Registro na Anvisa, Anvi, tal. Fornecedor, vou colocar aqui Farley em geral, que é o fornecedor. Marca, teste. Referência, tá? Fabricante, Farley. Classificação é um meio de cultura. Quantidade de caixas, vou colocar aqui 2. Quantos por caixa? 1 em cada caixa, tá? Ele vai dar o total. O estoque mínimo que eu trabalho, eu vou colocar 1, tá? E a unidade, eu vou colocar unidade, uma unidade. Então, quando acabar 1 e cair para 1, ele vai me dar um alerta. O valor da compra, suponho que eu paguei R$300, e aí ele me fala quanto que eu tenho em estoque. Eu tenho 2, então 600. Eu posso colocar o certificado do MEI, adicionar ele aqui, e aí eu salvo. Adicionei o MEI ali, certo? Então ele está ali, a cultura do Felipe, ele já está mostrando que está baixo, né? Que eu já estou usando, então está baixo aqui a cultura do Felipe. Aqui eu edito, aqui eu dou baixa no estoque, e aqui eu tenho uma auditoria de tudo que foi usado. Por exemplo, vou pegar esse cookie aqui, ó. Cliquei na auditoria, olha só, eu sei todo mundo quem que inseriu, aonde foi inserido, a data e horário daquele e-mail que foi inserido ali, ok? Então, só para ilustrar, eu fiz um cadastro aqui então de um e-mail de cultura aqui do Felipe,
ok? Cadastrei, beleza, voltando aqui no cadastro, eu cadastrei material e-mail, agora eu vou criar o meu kit. Então, vem aqui, ó, kit materiais e e-mails. Eu vou vir aqui em cadastrar, e aí eu venho aqui, ó, kit teste treinamento lab, tá? E o que, que vai ter neste meu kit teste treinamento lab, né? O que, que vai ter? Eu vou marcar aqui, ó, a cultura do Felipe, ele vai entrar também um global e ele vai entrar aqui também sei lá, um isolate aqui, ó, pronto. Criei o kit, crio o kit, então está criado, então aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, Felipe, kit, não, aqui é treinamento, que você chamou meu treinamento, kit teste treinamento lab, se eu clicar aqui, ó, eu tenho esse kit. Você pode já colocar no seu kit a quantidade que você utiliza. Então, suponhamos que aqui eu coloco que eu utilizo, eu coloquei o controle por unidade, né? Então não vai dar, eu tinha que ter colocado o controle por mililitro, que ele ia calculando. Então, vou colocar aqui 1, tá? Só para a gente ter. Aqui o global, vou colocar também 1. E aqui, ó, eu coloquei mililitro, vou colocar 0,5, tá vendo? Então, isso é importante. O seu controle tem que ser, né? Se é líquido, tem que ser por mililitro, tá? Coloco 0,5. Pronto. Aí eu coloco as unidades aqui, ó. 0,5, por exemplo. Eu coloco as unidades e aí, quando eu inserir o kit, eu não preciso nem de colocar a quantidade, ele já dá baixa automático no estoque. Confirma a alteração, ok? Uma outra coisa interessante, ó, vou colocar aqui, ó, treinamento. Se eu entrar na edição, entrei na edição, coloquei a quantidade. Às vezes, Felipe, eu quero acrescentar mais uma coisa. Quero acrescentar, por exemplo, material de teste aqui do Délio. Eu clico aqui, ó, ele vai inserir lá em cima, lá, material de teste do Délio. É mililitro, coloco 0,5 também, ó. Pronto, tá salvo. Aí eu clico aqui, ó, confirmar a alteração. Eu quero excluir, clica na coisa. Bem, cadastrei então. Primeiro eu vim aqui, cadastrei os materiais e e-mails, depois eu fui lá, cadastrei meu kit, que chama treinamento. Vou entrar lá na ficha da minha paciente de novo, da Júlia. Vou entrar aqui na ficha da Júlia. Vou lá no final dela, lá no final da ficha da Júlia, e agora eu vou colocar aqui, ó, kit treinamento lab. Felipe, eu criei um kit, ele não está aparecendo aqui. Todo kit que tiver com algum material ou meio que não tenha no estoque ou vencido, ele some daqui, para não correr o risco de você inserir algum kit com coisa vencida ou que não tenha no estoque. Basta você voltar lá no cadastro, né, e trocar o lote ou então arrumar, fazer a edição lá no cadastro dele lá, beleza? Então, vou colocar kit teste treinamento lab, insiro o kit. Então, ou seja, com essa paciente Júlia, eu utilizei tudo isso aqui, ó. E ele já, tá vendo, ó? Ele já traz para mim. Felipe, mas com ela em específico, eu utilizei mais uma cultura aqui do Felipe. Não tem problema. Começa a digitar cultura do Felipe. Olha lá. Como é que chama? Começa aqui, ó. Eu usei mais chama cultura do Felipe, né? Que chama aqui. Cultura global. Eu usei mais um global. Eu clico aqui, ó, e quantidade que eu utilizei e adiciono o item. Felipe, com essa eu não usei. Eu venho aqui e excluo. Detalhe, isso aqui ele já está dando baixa automática no estoque. Quando você vier aqui no seu cadastro de materiais e meios, você vai ver que aqui, ó, ele já vai diminuindo aqui tudo que for utilizado. Né? Então, ele já vai diminuindo e mostrando para vocês como é que está o estoque ali. Todos aqueles que tem lupinha é porque tem um certificado. Tá vendo? Então, se clicar aqui é porque tem alguma coisa, algum certificado ali. Ok? Então, funciona dessa forma a inserção do kit, tá? Dentro do laudo da paciente, dentro do prontuário da paciente. Vou voltar aqui lá dentro do prontuário da paciente para a gente fechar ele. Então, lá no final agora do prontuário da paciente, né? Aqui no final, eu tenho o quê? O relatório de laboratório. Então, eu não quero que saia materiais e meios utilizados. Eu desmarco, coloco em imprimir,
e ele cria para mim a impressão de todo, né, o relatório de toda aquela paciente, todo o relatório dela. Um detalhe para esse relatório: não existe a necessidade de vocês fazerem esse relatório. Por quê? Porque lá na área da paciente ela acompanha em tempo real tudo o que está acontecendo, que vocês estão digitando aqui na parte que se diz respeito a relatórios, certo? Então, por exemplo, se eu vou pegar essa mesma paciente aqui, tá? E vou entrar na parte vou abrir uma janela anônima e vou entrar na parte de pacientes para você ver como que ela enxerga. Vocês verem como ela enxerga. Ela precisa do e-mail dela cadastrado e a data de nascimento. De 2/1/85. 22. 22. 1985. Quando ela entrar na área dela, da paciente, ela precisa de aceitar os termos de uso, primeira coisa. Então ela aceita, o termo foi aceite. Vamos lá no tratamento? Olha aqui, ó, se ela vier aqui no tratamento, olha aqui o tratamento que vocês inicializaram. Se ela clicar aqui, ela visualiza tudo, ó. Número total de óvulos, número total de maduros, total de maturidade intermediária, tudo vocês vão colocando em tempo real. Início do procedimento, total de embriões, a classificação lá, D1, D2, como é que foi, D5, o que ela tem, o que foi enviado para biópsia lá, ó. Aqui foi aquilo que eu disse, ó, ela, né, aqui, ó, já foi confirmada, mas ela pode confirmar, caso não tenha sido confirmado, né, vai ficar aqui confirmar e já chega lá para vocês. Total congelados, tá, ela congelou 2, né, aqui óvulos de embriões 2, classificação dos embriões congelados, descongelamento aqui, né, nós não fizemos aqui nenhum, tá? Transferência embrionária, tá? Ela transferiu aqui, é o número de embrião transferido, classificação dos embriões transferidos, né? A data do beta-HCG, né? Quando faz a transferência e coloca a data, ela já puxa a data do beta-HCG aqui, certo? E aí, quando você finalizar o tratamento, aqui é a imagem que vocês anexaram, aquela foto do embrião que você colocou, ela visualiza. Quando você finalizar o tratamento lá no laboratório, aparece para ela um botão de impressão, onde ela consegue imprimir exatamente este relatório, para ela ter o relatório do tratamento dela, ok? Então, não existe essa necessidade de enviar esses relatórios ou de gerar esses PDFs, né? A não ser que vocês queiram ter uma pasta física e também enviar por e-mail para paciente, ok? Dando continuidade aqui, tá? Nessa parte toda de laboratório, vamos falar aqui então um pouquinho agora da parte o quê? Né? A gente estava falando de cadastro, a parte de cadastros de aparelhos. Então aqui, ó, é onde você vai cadastrar tudo que tem dentro da clínica, inclusive o próprio laboratório. Que o que eu cadastrei aqui é o que vai aparecer para o meu controle de qualidade. Quando eu vier aqui em controle de qualidade, né, controle do laboratório, essas aqui, ó, eu tenho uma K-System cadastrada, então ele vai falar pH, CO2, temperatura 2 vezes ao dia, né, a incubadora, a próprio laboratório, temperatura e umidade 2 vezes ao dia, onde vocês vão anotar aquelas medidas diárias, né, todos os bancos de nitrogênio, né, quando você precisa de colocar o nível do nitrogênio, tá, vai anotar aqui, tá, geladeira, temperatura máxima e mínima. Então, toda vez que eu tento sair aqui, ó, se eu voltar aqui no home, tentar sair, ele vai perguntar, já verificou o controle de qualidade hoje? Porque a gente não consegue verificar retroativo. Quando eu coloco verificar, ele vai cair nessa aba para eu poder fazer o lançamento, e aí lanço e salvo, né? Lancei, né, e salvo aqui na frente. Lancei, salvei, ok? Vai aparecer para mim aqui o quê? O que eu tenho cadastrado de aparelho e de salas. Eu venho aqui em cadastrar, coloco a descrição, tipo de aparelho, se é uma estufa de transporte, uma incubadora, de acordo com o que eu coloco aqui, é o que ele vai aparecer para mim, as medidas obrigatórias. Né? Número de série, empresa, periodicidade, tá? Data de vencimento da manutenção, o laudo da manutenção, vocês podem colocar aqui e salva, anexar e salva, ok? Aqui você edita, aqui você exclui. Né? O sistema é bem intuitivo. Voltando em cadastros, nós temos aqui o cadastro dos bancos, então, onde vocês vão cadastrar os bancos de embriões de vocês. Como que você cadastra? Você cadastra a capacidade máxima. Você não precisa de cadastrar tudo,
À medida que for tendo a demanda, vocês vão cadastrando. Por exemplo, que eu tenho o banco 1, esse olhinho eu visualizo como é que está o meu banco 1. Olha lá, eu sei tudo que está lá dentro dele. O meu é meio bagunçado, mas dá para saber tudo que tem dentro dele. Aí eu volto. Aqui eu edito o meu banco 1. E aqui eu excluo, caso eu tenha que excluir aquele banco ali. Né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Ele pergunta se vou excluir mesmo aquele banco. Né? Lógico, para você não excluir um banco inteiro. Como que é feito o cadastro? Cliquei em cadastro. Você coloca, por exemplo, banco 11, quantidade de canister que tem neles. Eu tenho 4 canisters. Capacidade de hack por canister. Suponhamos que eu coloco 20 hacks no máximo em cada canister. E 4 paletas em cada hack. Então, estou cadastrando apenas a capacidade do meu banco. Certo? E aí, eu salvo. Então, eu estou fazendo a capacidade. Então, eu salvo e ele vai abrir tudo para mim de cada um. Se eu quiser colocar alguma observação, quantidade de hack, eu vou salvando. É um por um. Né? Mas não tem essa necessidade. À medida que você preencher lá dentro da ficha, ele já vem para cá. Ele já vai preenchendo esses espaços aqui para vocês. Então, chegou a paciente Maria, ela congelou, eu vou e coloco onde que eu estou congelando ela, ele já preenche aqui para vocês. Então, pronto. Então, é melhor preencher por demanda do que gastar o tempo preenchendo isso tudo aqui. Ok? Então, aqui que a gente faz, então, o cadastro dos bancos. Embriões criopreservados, ossos criopreservados e sêmen criopreservados. A mesma função. Por exemplo, paciente, eu já tenho aqui, né? Eu não estou usando o embriol, já tenho aqui na minha clínica algumas coisas congeladas. Então, eu tenho embriões criopreservados. Eu venho aqui em cadastrar. Primeira coisa que eu tenho que ter é o quê? A paciente tem que ter cadastro na clínica. Tem que ter o cadastro, pelo menos lá na secretaria, para eu começar a digitar o nome dela. Por exemplo, Maria Clara. Não tem essa aqui. Maria Paula Amorim. Cliquei aqui. O que eu tenho? Quantidade de embriões. Pelo menos que eu tenho 2 embriões que ela tem congelado, salvo. Ele vem para cá. Peguei logo uma que já tinha um monte de coisa. Né? Mas enfim, ele vai aparecer só os 2. Eu preencho tudo aqui sobre o referente ao embrião. Né? Classificação, a cor da paleta, se é externo ou não, se é um material que veio de outra clínica ou não, se veio de outra clínica, de onde veio, preenche tudo e salvo. Quando esta paciente chegar, então aquilo que eu disse, por exemplo, então vocês já têm aí o banco de vocês prontinho, né? Aí vai usar um embrião, eu preciso de passar tudo? Não. Suponhamos que chegou uma paciente que chama, deixa eu pegar aqui, eu criei uma outra aqui na agenda, uma que eu criei hoje, que eu sei que ela não vai ter nada, que é a Raquel de Souza. Então, suponhamos que chegou a Raquel de Souza, ela lá de 2019, ela vai vir descongelar embrião. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em cadastros, embriões criopreservados, certo? Cadastrar, Raquel de Souza, tá aqui, quantidade de embriões, coloco 2, tinha 2, salvo, a paleta, coloca, ela estava na paleta 1, na paleta 1, pelo 2 de 2019, tá? Era um embrião de D3, a classificação dele era 8.1, a paleta era verde, não era externo, tá? Não colocar data de entrada, nenhuma observação, marca está no Kitazato, modelo aberto, botijão está no botijão 6, na caçapa 1, a RAC 17, ele preencheu tudo aqui para mim, eu venho aqui, quem congelou, e salva, ele vai puxar, né? Se acontecer de não puxar, você pode dar um reload, que às vezes ele puxa, tá? Ele puxou algumas coisas, só a classificação que ele não puxa, tá? Vou colocar, porque a gente sabe que pode variar, colocar 10.1, colocar 10.1, tá? Vou salvar aqui. Ok, pronto. Aí o que vai acontecer? Na hora que o médico iniciar lá, que vai ter uma TEC daquela paciente, na hora que vocês abrirem a ficha de laboratório, o embrião está lá. Basta você descongelar e continuar. Então, vai por demanda. Não precisa de gastar o tempo de vocês anotando tudo que vocês têm que preservar de embrião, de óvulo, de sêmen. Né? Se vocês observarem aqui, a mesma funcionalidade para todos aqui, tá? Você cadastrar sêmen, óvulo ou embrião, certo? Aqui, materiais e meios, nós já falamos, os kits, a farmácia. Então, aqui o laboratório tem acesso à farmácia, ele pode solicitar material e medicamento. Ele clica aqui,
que ele está solicitando para enfermeira, né? Se é mais alguém que está querendo aquilo ali, a saída, para que é para o laboratório, para que é o motivo, protocolo, tá? Ele começa a digitar, ele vai puxando o que está no estoque, a quantidade que você quer, confirma, e aí ele vai chegar na farmácia, e quando ela dá baixa, vai escrever aqui baixado. E aqui é como está em pendente ainda. Né? O laboratório estão solicitando alguma coisa para a farmácia, caso ele queira. Tá? E aqui o cadastro dos POPs. Vocês podem cadastrar todos os POPs de vocês aqui dentro. Então, se você já tem algum arquivo no Word aí aberto, basta vir aqui em cadastrar, nome do arquivo, quem que elaborou, revisado. Detalhe, copiou e colou aqui dentro. Se tiver tabela, na hora você vai usar, não use o comando Ctrl+C, Ctrl+V. Use o comando Ctrl+C para copiar lá do Word. E na hora que for fazer colar, você vai usar o comando Ctrl+Shift+V para você tirar a formatação. Senão você está colando tabela em cima de tabela e vai sair totalmente desformatado. Então use o comando Ctrl+Shift+V. Então dá um Ctrl+C no seu arquivo do Word e aqui dentro Ctrl+Shift+V. Tá? E aí ele vai copiar direitinho a data de elaboração, revisão, emissão e salva. Quando precisar de editar, edita. Se precisar de excluir, exclui o seu POP aqui. Certo? Então, a parte de cadastros, a gente termina ela por aqui. Laudos e orientações. Como que você cadastra esses laudos e algumas orientações, caso queira? Isso aqui, né, dificilmente o laboratório coloca, porque o sistema já gera alguns laudos automáticos. Mas que você queira ter um laudo de vocês personalizado. Simples. Você vai vir aqui, ó, em novo, cadastra o seu laudo, ele é um laudo de laboratório, coloca que ele é um laudo de laboratório, cadastrou seu laudo e salva. Por exemplo, coloca aqui, ó, teste treinamento lab. Tá? É um laudo de laboratório, teste lab 1 e salvo. Então eu tenho meu modelo de laudo está cadastrado. Ele está aqui. Então se eu colocar aqui o treinamento, ele vai aparecer. Aqui eu edito, aqui eu excluo. Meu modelo está aqui. Se eu quiser dar este laudo para algum paciente, eu venho aqui, ó, em imprimir laudos. Começo a digitar o paciente. Então, por exemplo, não seja um espermograma, parceiro. Coloca aqui, ó, Saulo. Cliquei. Laudo para o parceiro. Aqui, ó, treinamento. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Laudo. Não sei nem onde eu pus. Não, o meu ele aparece aqui, não estou achando ele. Acho que é teste treinamento lab. É esse. Edito. Ele está aqui, ó, tá vendo? Ele puxa o modelo. Aqui você escreve o que você quiser. Teste. Seleciona a assinatura, você vai assinar como embriologista. O seu nome. Tipo de envio. Imprimir, se colocar e-mail, já puxa o e-mail do paciente, assunto, coloca ali e envia. Né? Colocar aqui imprimir, só para vocês verem como que sai. Cliquei em imprimir. Ele chega lá, assinado do jeito que vocês configuraram lá. Funciona da mesma forma para orientações ou laudos, certo? No menu tratamento, menu tratamento, eu tenho aqui, ó, tratamentos do lab, onde você tem todos os tratamentos que vocês já inicializaram, tá? Já inicializaram, aqui eu tenho, ó, cancelado, então você visualiza por que cancelou, né? Você pode ver. Esse aqui está vermelhinho, tem uma observação do médico, né? E não foi visualizada. Os ícones são os mesmos, tá? Lançar beta, se parar o mouse, ele fala o que é. Pode fazer os filtros e pesquisa, tá? E aí você pesquisa e você tem aqui os filtros, todos os tratamentos do lab. Aqui, listar tratamentos médicos. Aqui, não necessariamente aquilo que o laboratório inicializou, mas aqui são todos os tratamentos que o médico inicializou. Então você pode ver os status dele. Então, o médico inicializou, já começou algum tratamento, está lá indução aí com uma paciente. Vocês conseguem ver pelo menos, né, que entrando aqui lá no médico, ver que provavelmente terá uma punção daqui uma semana, por exemplo. Né? Mesma coisa, pode fazer os filtros e pesquisar, certo? Aqui, iniciar tratamento médico. Isso aqui a gente não recomenda, mas por que nós criamos isso? Às vezes vocês têm médicos externos que não querem utilizar o sistema.
para não atrapalhar os indicadores e a vida do laboratório, a gente permite com que vocês do laboratório iniciem um tratamento. Vocês vão clicar aqui, ele vai pedir algumas informações. Então, aqui, ó, todos que estão assim, ó, é porque alguém não inicializou. Então, quando você clica aqui, ó, esse aqui o médico não inicializou esse tratamento. Então, quando você clica aqui, você tem o poder de iniciar esse tratamento. Então, tem que ligar lá para aquele médico, perguntar como é que, né, tratamento proposto, peso e altura, se vai ter ovulação, qual que foi a causa e tal. Coloca ali a medicação e inicia. E aí você vai, quando você vai iniciar, ele vai vir aqui para o home, né, a paciente vai vir para o home, você vai seguir, então, para a ficha daquela paciente de laboratório. Porque lembrando, só fica disponível para vocês se o laboratório, se o médico tiver iniciado um tratamento. Se o médico não tiver iniciado, não fica disponível. Então, vocês vão ver que se algum médico for relutante e não quiser usar o sistema, vocês têm essa autonomia de vir aqui e iniciar esse tratamento. Aqui vocês têm acesso aos espermogramas, tá? Simples, vou pegar aqui, por exemplo, um, ó, Saulo. Está inicializado. Uma vez que você inicializou, o médico já tem acesso, ele já consegue ver, então uma prévia, por exemplo, espermograma com morfologia. Você vai fazer a morfologia depois de um dia depois, o médico já consegue ter aquela prévia, tá? Então ele clica lá em inicializado. O paciente, na área dele aqui, ó, na área do paciente, ele tem acesso ao espermograma. Então se você clicar aqui, ó, tem uma aba aqui, ó, espermograma. Uma vez que você finalizou o espermograma, ele vem para cá. Então tem que finalizar, o paciente já acessa, não precisa de enviar por e-mail, não precisa fazer nada. Já ele vem aqui e acessa, o parceiro também acessa, tá, a área, e ele vem aqui e busca esse espermograma, ok? Então aqui está inicializado, se eu clicar, eu entro dentro do espermograma deste paciente. Então tá aqui, tem todos os dados, a parte de coleta seminal, análise macroscópica, microscópica, capacitação, morfologia, fragmentação de DNA, os testes complementares, cultivo e tal. Tudo aqui é só preenchimento, lembrando os campos. Preenchi, salvei, preenchi, salvei, preenchi, salvei. Ok? Sempre. Aqui você pode colocar imagens, e aqui eu vou colocar aqui para vocês o final, que você tem criopreservado, você vai colocar também, né, de acordo com o que foi cadastrado, né? Ele vai puxar os bancos, enfim, o local que vai ser criopreservado. Ok, aqui também você vai inserir o kit, então você tem kit de espermograma, você vai criar da mesma forma que eu fiz para a ficha, né, para o laudo lá de FIV, você vai fazer para o espermograma também. E aqui no final, que eu acho que é o mais interessante, que é a questão dos laudos de espermograma. Aqui eu tenho que é um laudo, então a gente possibilita vocês a mudarem o título da impressão. Se vai um espermograma, quero colocar a palavra completo na frente. Tá? Então é o que vai sair no título do espermograma. Imprimir laudo. Eu posso imprimir o laudo de acordo com OMS 2021. Então eu tiro o valor de referência e deixo tabela percentil. Imprimir laudo. Ele aparece para mim, olha lá, sem valor de referência e com a tabela percentil, que são os valores dele, para você comparar os 5, 50, 95%. Assinado. Bonitinho. Não, eu gosto de trabalhar com a MS 2010. Eu tiro então o percentil, deixo a MS 2010, imprimo o laudo. Está aqui bonitinha lá, com os valores de referência, de acordo com a MS 2010, e ele some com a tabela de percentil. Ok? Então também tem essa opção. Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, que você vai enviar por e-mail, cliquei para enviar por e-mail, tá? Ok. Ele vai abrir espermograma completo, tá? Completo por e-mail. Você coloca o assunto, coloca a mensagem, e aí aqui você tem que colocar se você quer valor de referência ou tabela percentil. E aí envia por e-mail, tá? É aquele e-mail não responde, é o e-mail da Embryol, ele vai receber lá, mas é aquele e-mail dito não responda. E aqui eu tenho uma parte completa. Aqui são laudos. Aqui, não, eu quero imprimir tudo do espermograma. E aí você pode fazer um check. Eu quero tudo isso aqui, ó. Então eu deixo. O que eu não quero, eu tiro. E aí você clica aqui em imprimir. Ele vai imprimir com tudo, não é um laudo. Ele é uma coisa bem mais completa, com tudo que você tem lá. Inclusive materiais e meios, os kits foram utilizados, enfim. Tá? E aqui você pode enviar por e-mail também. E aqui você tem a opção de excluir aquilo que você não queira imprimir. Aqui embaixo eu tenho a auditoria.
da mesma forma, né, de quem mexeu nesse espermograma, da mesma forma que eu tenho lá dentro da ficha de FIV da paciente, ok? Continuando em tratamentos, espermogramas, aqui eu tenho a lista de espera de receptoras. Todas as pacientes que o médico colocou no prontuário, que ela é uma receptora, ela vem para cá. Então, lá, aqui eu tenho uma receptora de óvulos, aqui eu tenho uma receptora de embriões, aqui uma receptora de óvulos, né? Então, ou seja, todas ele vem para cá. Então, se eu quiser, eu quero só receptora de óvulos, do Dr. Tiago. Cliquei, ele vai fazer o filtro, tá? Eu quero, né, só, sei lá, receptora de embrião. Então, eu tenho a lista de espera. De acordo com isso, aqui embaixo eu tenho o quê? Questionário genético, onde eu posso fazer combinação dos pares. Então, suponhamos aqui, ó, eu tenho essas aqui, ó, essas receptoras de embrião, essas receptoras de óvulos e essas doadoras de óvulos, certo? Então, aqui está completo. Suponhamos então que agora eu quero uma com qualquer cor da pele, com cabelo preto e com olho preto, com cabelo preto. E aí eu pesquiso. Pode fazer mais filtro, mais refinada fica a sua busca. Pesquiso, ele vai fazer o match para mim. Ó. Da minha lista de espera, quem que eu tenho? Olha, eu tenho uma receptora de ovos com essa característica, duas doadoras de ovos com essa característica. Eu quero combinar essas duas, a Gláucia com a Alice. Aí o que eu faço? Eu venho aqui em cima e só vai aparecer, de acordo com a minha pesquisa, a doadora Alice, a receptora Gláucia. E eu faço o quê? A combinação. Combino o par, ela cai aqui para baixo. Fiz a combinação. Se eu quiser, né, tirar, excluir, eu excluo e faço uma outra. Como que o sistema faz isso? Qualquer paciente, se você colocou ela como receptora ou como doadora, na frente aqui, ó, aparece o quê? Esse ícone, onde você vai preencher as questões genéticas e características físicas de todas elas. Por isso, quando você coloca o check, é porque está positivo para aquela característica ou para aquela síndrome, doença metabólica, tá? Então, ou seja, aqui, ó, pelo fato de eu ter colocado essas características aqui na frente, né, tanto a receptora quanto a doadora, é que eu vou conseguir, então, fazer um match entre elas. Se não tiver nada preenchido, o sistema não faz o match, tá? Aqui você consegue imprimir, por exemplo, ó, uma ficha da paciente, ó, você poder enviar ali para a doadora, então você preenche aqui os dados pessoais, características físicas, história, né, para você de uma doadora, para você enviar para uma receptora, né? Então você consegue fazer isso também, tá? Uma coisa interessante. Dentro de tratamento, o último resultado de beta-HCG, eu já tinha mostrado lá na frente, né? É onde você faz o lançamento dos betas-HCG. O que está escrito é que já foi lançado. Detalhe, gente, quem lançou primeiro chega para. Então, o médico lançou, aparece para todo mundo. A enfermeira lançou, aparece para todo mundo. O laboratório lançou, aparece para todo mundo. Controle de qualidade, já mostrei para vocês, controle do laboratório. Aqui você tem a lista de lançamentos. Então, eu clico aqui, eu tenho tudo que já foi lançado. Então, por exemplo, eu quero do 1 de 2021 até 31 de 12 de 2021. Tudo que eu lancei. Aparece aqui, tudo que eu lancei, eu posso imprimir. Se eu quiser imprimir aquilo ali. Né? Lista dos lançamentos, né? Daquelas medidas, né? De tudo que vocês têm aí. Ok? Rastreio de materiais e meios. Você está com algum problema, aí você quer ver, por exemplo, toda paciente que usou um determinado meio. Então, eu posso pegar lá, no tratamento das pacientes, aquela que usou, eu quero ver essa paciente, ó, Suelen, tudo que ela usou. Pesquisa. E ele vai trazer para mim no tratamento. Vou colocar todos aqui. Ó. Ele traz tudo que ela utilizou, certo? O lote, a validade de tudo que ela utilizou. De cada um aqui, ok? Então aqui eu posso editar aquilo que ela usou. Então, às vezes ela usou mais ou menos, eu posso editar, ele já cai lá na área para mim, para eu poder fazer edição. Certo? Aqui, por último, então, os KPIs. Né? De laboratório, eles são todos cálculos automáticos. Ele vai fazendo todos esses KPIs de laboratório. Você pode fazer filtros, né, da data de início, sempre vai carregar o ano, mas você pode dar data de início e fim, por embriologista, por médico, idade maior que, menor que, causa da infertilidade, pode fazer o filtro, ele vai calcular os KPIs todos automáticos, são do protocolo de Istambul e dos livros da Pronúcleo aí, que né, a gente pegou todos que tem lá. Aqui a gente tem taxas de beta, aí são taxas, você pode fazer o filtro, né?
a data de início e fim por médico, né, e pesquisar, ele vai dar, então, por médico e por embriologista que transfere taxa de beta positivo, de gravidez, de beta bioquímica, de negativo e de gravidez clínica, tá? Cisêmbrio, ele já traz também o cisêmbrio na ordem que está lá no site do cisêmbrio. Você pega a data de início e fim pesquisa, ele vai trazendo para vocês. Basta abrir o cisêmbrio e preenchendo de acordo com o que está aqui, tá? Então, só ir preenchendo, vai gastar aí 10, 15 minutinhos para preencher rapidinho o cisêmbrio, tá? Rede Lara também, tá? Rede Lara, tudo que for preenchido, ele já vai caindo nas planilhas da rede, tá? Ele já vai caindo ali. Se o médico preencheu, ele aqui na frente, ele já vem com as nomenclaturas da rede. Se o médico preencheu, já vem preenchido. Se não, vocês podem preencher. Preencheu, salvou, ele já vai armazenando isso aí da rede Lara também para vocês, certo? Por último, aqui a gente tem as planilhas, algumas planilhas de laboratório. Planilhas de ciclo de FIV, de X com óvulo fresco e congelamento. Vou fazer com uma que todos funcionam da mesma forma, a planilha de FIV, né? Ele vai carregar apenas algumas aqui, né, nessa página, então se eu clicar direto, você pode exportar. Então eu coloco, por exemplo, do ano, eu coloco do 1 de 2021 até 31 de 12 de 2021 e pesquisa, ele vai carregar. Para eu exportar para Excel, é muito importante que você clique primeiro nesse botão, cliquei, ele vai carregar tudo, tá? Ele carrega a planilha inteira, completa, e aí você clica aqui, exportar para Excel, ele exporta completo. Então eu clico aqui, coloco sim, ele vai abrir meu Excel com a minha planilha completa. Se você não clicar neste primeiro botão aqui, ó, ele só vai carregar metade da planilha, só o que está na tela. Esse botão você clica para ele fazer a busca de toda a tabela, não só o que está na página. Então tá aqui, ó, habilita a edição. Eu tenho aqui a paciente, tratamento, peso e altura, início no laboratório, médico, causa de infertilidade, aquele planilhão de laboratório que vai até o saco gestacional. Tudo bonitinho aí para vocês. Pode usar o Excel da forma que quiser, fazendo os filtros necessários. Essas planilhas, você gera todas elas da mesma forma. Qualquer uma delas que estão aqui pode gerar da mesma forma. Fale conosco, a gente não utiliza, a gente utiliza o nosso canal do WhatsApp, né? Como comunicação é muito mais efetivo. Meus dados, onde você confere os seus dados, né? Você adiciona a sua fotinha para quando aparecer, você logar no sistema, tá a sua fotinha, você coloca a sua assinatura, né? Você deve mandar essa assinatura para a gente configura, aí você vem aqui, clicar, faz o upload da assinatura que a gente mandar para vocês e ela fica aparecendo aqui, né? E salva. E você pode alterar a sua senha, né? Clicou aqui, coloca a senha nova, confirma e salva, certo? Voltando, quase terminando, aqui em pacientes, você tem acesso ao cadastro das pacientes. Então aqui você vai entrar, e onde você tem os cadastros da paciente lá de secretaria. Então aqui você entra no cadastro dela, aqui você preenche, faz impressão de etiqueta, né, de acordo com algumas configurações. Vou clicar na primeira aqui, ele gera uma etiquetinha com QR Code. Você tem que pegar a configuração da impressora que vocês têm aí, passar para a gente, tá? Que a gente faz. Se não tiver a configuração aqui, a gente elabora outras configurações. Aqui você consegue imprimir um cadastro, visualiza a parte do médico, linha do tempo da paciente, tudo que a paciente já fez na clínica, ela aparece aqui, ó, para vocês, certo? Deixa eu voltar lá no cadastro. A mesma coisa, vocês têm os filtros, você pode pesquisar por filtro, por CPF, por código, e aqui você tem a auditoria do cadastro. Ah, foi lá, a secretária tal foi lá e mexeu no e-mail, vai estar auditado, né? Então, tudo fica auditado aqui dentro do sistema, tá? Pacientes, aqui a linha do tempo, você tem um outro acesso, ao invés de ser por aqui, ó, por esse menu, você pode ir direto aqui, ó, e pesquisar pela paciente, Suelen, cliquei, ele aparece tudo que essa paciente já fez na clínica aqui, ó, tudo que ela já fez na clínica, data e horário, certo? A parte de agenda, né? O laboratório vocês têm acesso ao calendário também. É um calendário simples, você pode fazer o filtro, por exemplo, eu quero na clínica Embriol, né? Todos os médicos,
tudo aquilo que foi compartilhado com o laboratório. Quero ver a agenda de laboratório e pesquisa. Ele vai trazer tudo que foi compartilhado com o laboratório. Mês, semana, dia, compromisso. Tá? A gente tem uma coisa bem legal que é a questão da tabela simplificada, porque aqui você tem um quadrante muito grande. Você pode trabalhar com ela simplificada. Eu coloco sim e pesquiso, ele fica com uma linha só, tá vendo lá? Então, quando eu vou, por exemplo, na visualização dia de uma tabela simplificada, eu vou tirar aqui o laboratório, deixar todos. Aí eu venho aqui na visualização dia, ele ocupa exatamente o espaço daquele agendamento. Né? Na outra visualização, ele fica encavalando no outro, porque o quadrante é muito grande. Então, usar essa visualização simples. O que é importante saber é que tudo que você faz aqui, você deve fazer a pesquisa. Por exemplo, eu quero ver como é que está o centro cirúrgico. Pesquiso. E aí ele traz para mim tudo que eu marquei centro cirúrgico. Quando você clica em cima, ele traz para você todos os detalhes daquele agendamento. Aqui você entra direto no tratamento. Aqui você altera o status de confirmada para agendada, aguardando em atendimento, né? Finalizado, não compareceu. Você pode agendar, todos os usuários do sistema podem alterar esse status. Aqui você tem acesso à linha do tempo e aqui você volta na agenda da paciente, certo? Então, aqui alguns filtros que podem ser realizados aqui, ok? Ainda na agenda, consultas, é onde vocês têm acesso a todas as consultas, né? Tudo que foi agendado, né? Então, vocês podem pegar, por exemplo, uma paciente, Suelen. Aqui, ó, cliquei aqui, faço a pesquisa, pego a data de início, por exemplo, vou colocar lá do 1 do 1 de 2021 até a data de hoje. Tudo que eu já agendei para essa Suelen. Deve ser muita coisa que eu uso ela muito para fazer os testes. Então, olha aí, ó. Tá tudo que já foi agendado para essa paciente, tá vendo? E aí você pode fazer combinação dos filtros aqui. Inclusive, ele gera uma impressorinha que vocês podem imprimir alguns relatórios aí também, tá vendo? Daquela pesquisa que você realizou, certo? Então, a parte de consultas. A parte de agenda, ela fica mais detalhada, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais de agenda, né? No treinamento da secretária. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? E qualquer dúvida é só nos chamar. Um grande abraço a todos.